Carmina gostava de abrir pequenos buracos nas paredes. Era uma espécie de obsessão para ela. Essa mania começou desde que atingiu a idade de 17 anos. Coincidentemente, foi quase na mesma época em que seu pai cometeu o pior dos pecados cristãos. Ela começou fazendo pequenos buracos nas paredes do seu quarto, usando um pequeno parafuso. Em pouco menos de uma semana, ela havia enchido toda a parede esquerda com pequenos furos perfeitos, milimetricamente um ao lado do outro. Ela ficava horas presa em seu quarto ouvindo os noturnos de Chopin e fazendo o que ela mesma chamava de a cura para sua ansiedade. Antes de dormir, ela ficava vidrada olhando para sua obra. Ficava olhando orgulhosa. Eu sou muito perfeccionista, pensava ela, e aos poucos adormecia. Passou então a ter estranhos sonhos em forma de presságios, cada um mais estranho que o outro. Uma vez, sonhou com um enorme vulto disforme. Sua cor era de um profundo verde, lodo, e seu cheiro se assemelhava ao cheiro de vinho azedo dos bêbados quando caem pelas ruas. O grande vulto pairou sobre sua cabeça e abriu 3 olhos enormes, olhos cheios do mais puro desespero. O vulto a olhou como sempre havia olhado para qualquer outro que já tivesse tido contato. Carmina não desviou seus olhos, mesmo sentindo um grande constrangimento, pois a aparência da tal criatura era singularmente ofensiva aos olhos, mas sensível. A criatura fez um leve som parecido com o zumbido de uma enorme mosca. Ela abriu bem os 3 olhos e falou em uma linguagem que Carmina pudesse entender. Sabe de uma coisa? Você é bem diferente. Eu já estive com outros de sua espécie, foram poucas vezes, é claro, mas mesmo sendo tão insignificante, você é um tanto menos desinteressante. Quem é você, afinal? Questionou Carmina. Minha cara, eu sou o buraco na parede, respondeu a criatura se dissolvendo no ar. Carmina despertou sentindo um leve cheiro parecido com a essência de baunilha. Ela acendeu a luz, olhou para a parede esquerda. Não se cansava de olhar para seu trabalho. Os milhares de furos na parede tão alinhados, tão singularmente perfeitos. Pensou na criatura e no que ela havia dito. Se sonhar novamente com a criatura, precisaria fazer mais perguntas, pensou ela, se cobrindo e voltando a dormir. Os dias se passaram e Carmina continuaria sua estranha forma de relaxar sua ansiedade. Resolveu fazer furos ainda maiores. Usava para isso uma pequena broca. Agora os furos teriam o tamanho de uma bola de gude. Ela dedicava parte de seu dia a fazer tais furos quando não estava estudando ou fazendo alguma tarefa doméstica. Ficava em seu quarto ouvindo os noturnos de Chopin e a cuidar de seu estranho hobby. Ela voltou a sonhar com a criatura, é claro, mas ela não falava nada. Ficava ali à espreita, apenas observando, e às vezes assumia outras formas, como a de uma senhora vendendo flores ou de algum animal, mas sempre estava ali em seus sonhos. Carmina, é claro, sentia uma estranha sensação em relação à criatura. Não que ela fosse uma criatura essencialmente má ou boa, e era isso que a tornava tão interessante. A criatura lhe passava um ar de casas abandonadas ou livros antigos, tão antigos que não podiam ser lidos, daqueles que se esfarelam quando tentamos ler. Mesmo quando ela se disfarçava de outra forma, seu olhar parecia o mesmo, um olhar que outros descreveriam como o olhar de alguém muito doente ou insano, mas para Carmina era um olhar cheio de um profundo desespero. Carmina sempre acordava no meio da noite depois de ter sonhado com a criatura. Acendia a luz, olhava para os buracos na parede e logo em seguida voltava a dormir. Um dia ela terminou de fazer os buracos em seu quarto. Ela se sentou em sua cama e sentiu por alguns instantes, alguns momentos, uma coisa parecida com o que ela conhecia como paz. Foi um breve momento de realização. Respirou fundo e sentiu aquele cheiro peculiar que a criatura exalava. Foi um momento breve. Nessa mesma noite, ela voltou a sonhar com a criatura. Dessa vez ela veio na figura de um soberbo gato branco. As duas caminharam por uma longa alameda cercada de grandes pinheiros. Nadaram em silêncio por alguns momentos, mas a criatura tinha uma pergunta. E agora, minha cara, quais são seus planos? Como assim? Perguntou Carmina. Os buracos na parede, você vai continuar? Ora, eu terminei os buracos em meu quarto. Acho que minha mãe não veria com bons olhos o fato de eu ficar esburacando o resto da casa, não que me falte vontade. Os buracos precisam ser feitos, respondeu a criatura olhando fixamente com seus olhos de desespero.
O que tem os buracos? Por que razão precisa deles? Questionou Carmina. Ora, você não sabe? Já olhou através deles? Disse a criatura dissipando-se em uma forte névoa. Carmina despertou ofegante, sentia um forte cheiro de baunilha. Acendeu a luz e olhou para suas paredes. Os buracos nela agora pareciam diferentes. Pequenos focos de luz de muitas cores saíam deles. Ela se levantou da cama e se dirigiu para a parede mais próxima. Ela não teve qualquer tipo de apreensão, apenas quis olhar pelos buracos na parede. Ela escolheu um deles e aproximou-se seu olho bom. O mesmo olho que ela usava para focalizar objetos. Todos nós temos um olho dominante, geralmente o olho direito, mas no caso de Carmina, o olho dominante era o esquerdo. Ela aproximou seu olho pelo pequeno buraco e viu nitidamente uma forte luz esverdeada no centro de um grande escuro. No centro da luz, uma grande névoa muito distante, era como se ela estivesse olhando para um astro no céu à noite. De repente, a névoa foi ficando mais próxima, e em um momento muito breve estava bem ali, em frente ao buraco. Bem diante dos olhos surpresos de Carmina, a névoa se dissipou e se transformou rapidamente na vendedora de flores que Carmina vira em seu sonho. Logo depois se transformou no soberbo gato branco. Ele fez um gesto com a cabeça e disse em voz alta: Agora, olhe através dos outros buracos, mas tenha cuidado, não olhe por tempo demais. Disse isso e sumiu novamente em uma grande névoa. Carmina pôs-se a olhar em cada um dos buracos à sua frente. Alguns deles mostravam um vasto universo cheio de estrelas de tamanhos incomensuráveis, tão grandes quanto o próprio sistema solar. Em outros, grandes vales verdes repletos de monstros voadores imensos, mundos tão antigos que os seus habitantes poderiam ter chegado ao ápice de sua evolução. Cada buraco guardava um mundo próprio, com suas próprias regras, sua própria história. Cada buraco na parede era uma espécie de observatório desses mundos. Carmina agora tinha uma nova obsessão, se transformar em uma exploradora de mundos. Passava seu tempo olhando pelos buracos na parede, descobrindo novos mundos. Esse novo hábito estava lhe custando mais da metade de seu tempo, tanto que sua mãe havia chamado sua atenção, mas Carmina não se importou. Na verdade, ela agora estava em outra realidade e nada lhe tiraria sua nova vida. Passado algumas semanas, Carmina concluiu o óbvio, que os buracos um dia acabariam, e como ficaria ela sem seus mundos a observar? Esse sentimento atormentou sua alma de uma forma avassaladora. Carmina pensou e chegou a uma única solução. Poderia matar sua mãe, então teria toda a casa para fazer mais buracos. Essa decisão não custou muito do seu tempo, só o tempo suficiente para decidir todos os detalhes. Deste modo, Carmina, já decidida, tomou todas as precauções e pôs em prática o seu plano. Durante aquela madrugada, Carmina, munida de uma broca e de um martelo, subiu até o quarto de sua mãe. Ela não teve receio, qualquer sentimento de dúvida. Até achava que sua mãe merecia morrer. Aliás, foi graças a ela que seu pai havia cometido suicídio, então nada mais justo. Entrou silenciosamente no quarto de sua mãe e a observou para certificar que se estava realmente dormindo. Colocou suavemente a broca em sua testa e mirou o martelo para não desperdiçar o golpe. Contou mentalmente até 13 e finalmente desferiu um único golpe certeiro e mortal, bem no centro da testa de sua mãe, que mal teve tempo de acordar. A broca entrou com tanta precisão que abriu um buraco praticamente perfeito e limpo. Sua mãe estava morta. Carmina estava em êxtase. Agora tinha a casa inteira para fazer mais buracos e descobrir novos mundos. Antes, porém, precisava cuidar do corpo de sua mãe. Enrolou o corpo nos lençóis em que dormia e arrastou pela escada. Por sorte, não havia sangue, logo não haveria muitos vestígios a serem limpos. Levou o corpo sem vida para a lavanderia e lá colocou no antigo reservatório de água que estava em desuso há muito tempo. Após seu gesto assassino, Carmina voltou para a cama e dormiu tranquilamente. Em seu sonho, ela estava sozinha em sua casa, ela e seus portais para outros mundos. Sentia algo que poderia ser descrito como realização. Ela já tivera sonhos iguais a esse, só que esse estava mais completo. A criatura apareceu na forma de sua mãe. Ela até tinha um furo bem no meio da testa. Carmina, vejo que você tomou uma decisão, disse a criatura.
Você vai me julgar? Julgar? Ora, de onde eu sou, não há julgamentos. E de onde você vem, poderia me dizer? Questionou Carmina. Daqui mesmo, ora. Muitos mundos podem caber em um único lugar, revelou a criatura, olhando fixamente. Eu preciso saber de uma coisa. Aqueles mundos, aqueles que eu vejo nos buracos, são realmente mundos? Eu digo, eles existem? E se existem, é possível ir até eles? É claro que existem. Existem tantos mundos quanto grãos de areia em um deserto. A questão seria quantos mundos sua vã percepção poderia supor. Não compreendo, afirmou Carmina com um ar de decepção. Vocês humanos foram agraciados com certos limites cognitivos. Caso não fosse assim, vocês poderiam simplesmente enlouquecer ao menor vislumbre de algumas realidades. Agora vá, minha criança, disse a criatura afagando seu rosto, mas seu toque não era nem de longe o toque de uma mãe. Se assemelhava mais a um toque quase divino, mas nem por isso bom. Carmina despertou e notou que havia um pouco de sangue em suas mãos. Poderia jurar que havia sangue algum antes de adormecer. Correu para o banheiro para lavá-la e sentiu um leve cheiro de podre se espalhando pela casa. Mas é claro, havia um cadáver na lavanderia. E mesmo estando dentro de um reservatório fechado, o mau cheiro vindo do corpo de sua mãe, que começava a se decompor, achara uma forma de se espalhar por todos os ambientes. Seria apenas uma questão de tempo até o ar ficar insuportável e chamar a atenção de todos os vizinhos. Portanto, ela precisava dar um jeito naquela situação, mas como daria cabo de um corpo adulto? Muitas ideias passaram por sua cabeça. Lembrou de todos os filmes, os episódios do CSI Investigation, mas nada parecia minimamente plausível. Depois de metade da noite em claro, Carmina teve um lapso de ideia que à primeira vista pareceu bastante promissora. Lembrou da criatura respondendo sua pergunta sobre os buracos serem portais para outros mundos. Ora, e se os buracos forem grandes o suficientes para entrar por eles? E se ela pudesse abrir um buraco por onde pudesse entrar, arrastar o corpo de sua mãe e voltar? Depois era só fechar o buraco e tudo estaria bem. Em tese, parecia uma boa ideia. Carmina se apressou e pegou uma serra de mão. Não seria nada fácil cortar uma parede. Precisava começar o quanto antes. Desceu para a lavanderia. Fez um pequeno furo e olhou para dentro dele e viu uma grande cidade reluzente com carros voadores e enormes prédios que chegavam próximo das nuvens. Não lhe parecia um bom lugar para abandonar um corpo. Fez um segundo furo e voltou a olhar. Nele, um vasto campo de milho, até onde a vista alcançava. Ao longe, uma cabana rústica e um pequeno grupo de pessoas que pareciam estar voltando para casa. Uma olhada mais atenta e pôde ver no horizonte 3 luas. Uma delas parecia a nossa lua, só que possuíam um sistema de anéis parecido com o planeta Saturno. As demais eram pequenas, contudo, davam ao fim de tarde um ar tanto estranho e melancólico. Voltou a fazer outro buraco, e dessa vez apareceu o que havia achado que estava procurando. Era um lugar escuro e frio. Se parecia bastante com um pântano, mas não dava muito bem para focalizar as imagens. Pôde sentir um forte cheiro de madeira encharcada misturado com lama. Já estivera em um pântano antes. Havia viajado a Louisiana com seus pais no ano anterior e se lembrava bem do cheiro do pântano. Não dava para ver o céu ou outros pontos de referência, como o horizonte, ou se haviam colinas, estradas ou montanhas. Tudo era de uma quase escuridão, que à primeira vista não seria um bom lugar para se explorar. Carmina pôs então a cortar a parede. Fez um longo corte em formato circular de mais ou menos meio metro, suficiente para entrar e puxar o corpo de sua mãe através dele, mas claro, não seria fácil, iria custar certo tempo. À medida que Carmina abriu o buraco, mais o forte cheiro daquele mundo se espalhava pelo ar. Agora podia realmente sentir um forte aroma de árvores e raízes em decomposição, misturado com um vento frio e sujo. O ar ia se impregnando cada vez mais com a atmosfera daquele mundo. Agora Carmina podia ouvir os muitos sons que saíam da paisagem. Sons de água escorrendo lentamente por algum córrego. Ouviu além um quase impenetrável silêncio que poderia ser um canto de aves noturnas, mas também podia ser apenas o vento através das árvores. Passou pela sua cabeça desistir, mas já tinha ido longe demais. Quando finalmente conseguiu abrir a passagem, já estava amanhecendo. Ela se apressou em retirar o corpo de sua mãe de dentro do reservatório e, mesmo estando exausta, conseguiu arrastá-la até a abertura. Puxou o corpo sem maiores dificuldades até a pequena entrada. Entrou primeiro e olhou em sua volta.
Quando finalmente conseguiu abrir a passagem, já estava amanhecendo. Ela se apressou em retirar o corpo de sua mãe de dentro do reservatório e, mesmo estando exausta, conseguiu arrastá-la até a abertura. Puxou o corpo sem maiores dificuldades até a pequena entrada. Entrou primeiro e olhou em sua volta, aquele vasto mundo escuro e sem vida, que era ainda mais sombrio e assustador do que imaginara. Respirou a pesada atmosfera daquele ambiente e sentiu medo. Começou a puxar o corpo de sua mãe. Ela estava fria e enrijecida, já exalava os primeiros sinais de putrefação. Seus olhos estavam entreabertos e, mesmo parados, pareciam querer olhar para o rosto de sua executora. Carmina continuava a puxar o pesado cadáver de sua mãe. Terminado de entrar, ela arrastou até a beira do que seria um lago e empurrou naquela água fétida e escura. O corpo morto pairou por alguns segundos até começar a afundar lentamente. Carmina ficou ali esperando o corpo ser tragado pelo pântano e, antes de sumir de vez nas frias e sujas águas daquele lugar maldito, Carmina teve a nítida impressão de que sua mãe abriu os olhos. Foi rápido, mas pareceu bastante verdadeiro. Um forte terror se apoderou de sua alma naquele momento. O que eu fiz? Pensou ela em desespero. Carmina tratou de sair daquele lugar o mais rápido possível, talvez se entregar às autoridades, mas quem iria acreditar nela? Correu até a abertura, mas ela havia sumido. Olhou em volta e nada encontrou. Talvez estivesse entre as árvores, correu mais ainda em direção de onde havia entrado e não encontrou nada. Durante muito tempo, muito se especulou sobre o desaparecimento de Carmina e sua mãe. Ninguém soube o porquê daqueles furos na parede, nem tampouco daquele buraco na lavanderia. Houve quem dissesse que podiam ouvir gritos na noite vindos da casa, mas eram apenas boatos. Em mais de uma ocasião, paranormais e estudiosos do mundo dos espíritos vieram àquela casa. Houve muitas histórias, muitas teorias, mas nenhuma chegou perto da história verdadeira.